Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Seminário Internacional do Bioma Pampa, Valores Biológicos, Culturais e Econômicos, dos nossos segundo dia de trabalho. Lembrando que está ocorrendo, durante esse seminário, uma feira de agricultores que comercializarão produtos orgânicos aqui na Praça Matriz. Sejam todos convidados a conhecer a feira. Também exposição Vida no Butiazal, na Sala de Exposições do Museu de Ciências Naturais, na Rua Doutor Salvador França, 1427. Exposição fotográfica Nosso Pampa Desconhecido, vestíbulo nobre do Érico Veríssimo, aqui mesmo na Assembleia Legislativa. Damos prosseguimento aos trabalhos com o painel Valores Econômicos. Passamos a palavra ao diretor do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Júnior Piaia. Bom dia a todos, a todas. Dizer que é um prazer poder fazer a mediação desse debate desta manhã, neste importante seminário que nós estamos fazendo já no segundo dia, de um tema relevante e importante para o Estado, particularmente para nós da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Ontem foram debatidos dois temas principais, que é os valores biológicos e culturais. À noite tivemos um encontro com os prefeitos e gestores municipais, procurando apresentar de forma mais próxima as possibilidades e as perspectivas de contribuição dos municípios para a conservação deste importante bioma. Então, portanto, agora nós vamos dar sequência a essa atividade iniciada ontem, com grande êxito, inclusive com a presença da ministra, com esse painel agora que procura abordar então, a questão dos valores econômicos relacionados ao bioma. Eu chamo à mesa os painelistas que vão ser os protagonistas desse debate. Walter Peng, que é doutor em agroecologia pela Universidade de Córdoba, da Espanha, e é diretor do programa de pós-graduação de Economia Ecológica e coordenador do GEPAM FADU UBA. Os painelistas que vão fazer parte como debatedores convidados: Clítia Helena Martins, doutora em Sociologia pela URGS, pesquisador da Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa FEA. Por favor. E o outro convidado debatedor é Marcos Borba, doutor em Sociologia, Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Córdoba, Espanha, pesquisador da Embrapa Pecuária Sul. Por favor. Buenas, apenas algumas questões de regra para a gente combinar aqui a questão de tempo, mais ou menos em torno de 30 minutos para o Dr. Walter, que vai fazer a abordagem inicial, e em torno de 15 a 20 minutos para os nossos convidados debatedores, e com isso nós podemos ter uma previsão de 20 a 30 minutos de debate, depois, posteriormente, com perguntas ou opiniões do público presente. Então, passo a palavra ao Dr. Walter. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pela invitação, convite. Eu vou procurar falar em portunhol, mas eu acredito que algumas coisas a gente quizás não entenda a minha linguagem, então eu vou usar slides para a apresentação. La siguiente.
En esta charla, básicamente de lo que vamos a estar hablando es de algunas consideraciones económicas relacionadas con los sistemas de producción y particularmente apuntando al bioma pampa. Y en este contexto, la siguiente, lo que yo voy a estar presentando es una situación global o más general que involucra y que lo que trata de traer es una reflexión sobre los impactos y las tendencias mundiales que de alguna manera, y tanto ahora como en el mediano plazo, impactan sobre el bioma pampa y particularmente en temas económicos relacionados con este proceso. Entonces, yo me voy a estar moviendo un poco para acompañar las slides y también para ir un poco más rápido, vinculado con esto. Vamos a estar trabajando sobre algunas cuestiones relacionadas al uso de los recursos naturales, particularmente, y haciendo mucho énfasis en el tema tierras y en el tema aguas. Ayer el representante del CBD estuvo hablando bastante sobre la cuestión del agua. Hay una interrelación muy fuerte, muy importante en este contexto. El contexto de la agricultura en general, lo que está sucediendo hoy día en la región y cómo esto, de alguna manera, también se relaciona y se relaciona muy fuertemente con la búsqueda de indicadores de tipo económico, económico-social, particularizando el hecho en que estos indicadores están apuntando a una visión más holística de la situación que hasta hoy día entre agricultura y ambiente no se tenía muy en cuenta. Y en ese sentido también traer algunas otras ideas relacionadas con los temas de metabolismo social, que de alguna manera son la cereza de la torta de la economía ecológica, una disciplina bastante novedosa y en la cual, digamos, en Brasil hay un avance muy importante también, tanto como en Argentina en el Cono Sur. La siguiente. En ese sentido, lo primero que tenemos que destacar es una población creciente mundialmente. Seremos 9.000 millones en el año 2050, 12.000 millones en el año 2100. La siguiente. Con dos visiones realmente contrapuestas hoy en día. Una visión muy fuerte, muy intensa, de un sistema económico que se cae, lo que podríamos estar diciendo una economía marrón, y con todos los impactos ambientales que eso ha conllevado, y una percepción también alternativa relacionada con el hecho de una visión más nueva o más novedosa, como una propuesta que se viene a hacer desde otros sistemas que son aquellos relacionados a la economía verde, como vamos a ver. En ese sentido, en primera instancia, si nosotros miramos la gran foto de lo que está pasando en el mundo, es que el mundo le está yendo bastante mal en varios escenarios. Y los escenarios globales, como vamos a ver después en los estados panárquicos, impactan sobre los escenarios regionales y locales. Particularmente se habló ayer mucho de la biodiversidad explotó, es decir, no es una cuestión de que tenemos un proceso de pérdida de biodiversidad, sino que hay un costo muy alto generado directamente por la injerencia del hombre sobre el planeta. Muchos llaman a este periodo Holoceno, otros tantos lo llaman Antropoceno. El impacto del hombre sobre el planeta es crucial. Esa pérdida de biodiversidad se ve acompañada con otros procesos tanto más importantes. La agricultura es uno de los factores de más alta transformación relacionada con esto. Cambios de uso del suelo a nivel global, a nivel regional, están generando parte de estos impactos, pero cambios también derivados del proceso agrícola en términos de intensificación de los procesos de la agricultura y de la ganadería, ¿sí?, que tienen que ver mucho con las emisiones de gases de efecto invernadero por un lado, casos relacionados con un efecto que se llama cascada de nitrógeno, cascada de fósforo, que estaremos enfrentando en el mediano plazo. En ese sentido, el termómetro de varios de los indicadores globales y regionales ha explotado. Los cambios de uso del suelo, como yo decía, son sumamente importantes y es algo a ver, y particularmente en la región también. Por el otro lado, ¿qué es lo que está pasando y qué pasa desde el año 2008 en adelante? Entran a jugar varios factores en este cambio económico que estamos teniendo. Uno es el proceso especulativo. Los bienes financieros que antes no entraban en el mercado agrícola, hoy día están entrando. Desde el año 2008 estamos teniendo una fuerte presión en ese sentido. Además de eso, tenemos que agregar que nuevamente empieza a haber una competencia por los productos que se generan en el campo. El mundo no produce alimentos, el mundo produce biomasa hoy día en el mercado internacional.
Y esa biomasa puede ir para alimentos, puede ir para bioenergía o biocombustibles, puede ir para biomateriales o para otros usos y recursos que demande la industria o la agroindustria de transformación global. Entonces, a veces el perogrullo de decir que se produce en la escala global y en la escala macro para alimentar al mundo realmente ha quedado un poco atrás, lamentablemente. Siguiente. Por el otro lado, estamos enfrentando también demandas importantes en que cambios de uso, cambio de hábitos en la demanda sumamente importantes y en el consumo. La tendencia es hacia una occidentalización del consumo. No es solamente los procesos que están generando cambios en la Europa occidental, en los Estados Unidos y el Japón, sino que hoy día Oriente está generando y está queriendo comer como Occidente. Y este cambio de dieta global realmente se hace muy importante. Todo esto presiona ¿sobre qué? Sobre la base de recursos. Pensemos solamente que tenemos prácticamente 12.000 millones de hectáreas, 7.000 millones de personas, dividamos esto por 2 y nos vamos a estar dando cuenta claramente que no alcanza la superficie en todos los tipos de suelo que tenemos para poder satisfacer esta demanda. En ese sentido, por el otro lado, desde hace poco más de 5 o 6 años atrás, tenemos un cambio de tendencia muy importante y este cambio de tendencia impacta muy fuertemente en los procesos de producción que se están teniendo en la región. El cambio de tendencia tiene que ver directamente con ¿qué? Con los precios de las materias primas, minerales, metales, energía y particularmente todos los productos derivados de la agricultura y de la ganadería empiezan a tener precios cada vez más altos. Antes se hablaba, los economistas ecológicos hablamos mucho, un poco en broma, un poco en serio, de la regla de San Garabato, ¿sí? Comprar caro y vender barato. Esta era la historia de América Latina antes. Hoy América Latina está colocando productos a precios sumamente altos en un mercado que le demanda, pero esto genera, como vamos a ver, algunos impactos importantes. Este proceso ha cambiado, ha virado justamente, y hoy lo que estamos diciendo, es decir, a pesar de que los costos de producción vienen aumentando, también vienen aumentando los precios de las materias primas que tenemos. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no es solamente una cuestión de aumento de la escala, sino que con la escala que tenemos, muchos agricultores, productores, pueden de alguna manera salvarse en el contexto actual. Y en ese sentido nos enfrentamos a esto. La realidad en la que se enfrentan nuestros agricultores hoy, y me gustaría, digamos, también la participación de los agricultores en este sentido, es decir, prácticamente con el equivalente a 20 toneladas de soja terminan comprando un automóvil, terminan pagando sus costos, terminan enfrentando muchos problemas económicos que se les plantean diariamente. Contra esto es contra lo que nosotros estamos discutiendo, peleando, buscando alternativas. Mucha plata en el sector, mucha valorización del sector y que a su vez sube ¿qué cosa? Los precios de las materias de base de producción, ¿sí? Porque cuando las materias primas cuestan tanto, los productos de base, los bienes fondos, como llamamos en economía ecológica, o aquellos bienes que son de base, agua, ¿sí? Y tierra en particular, suben sus precios, ¿sí? Lo podrán decir los agricultores pampeanos, los chaqueños, hoy en día en términos de la revalorización que tienen sus campos y los precios que tienen. Pero por el otro lado, campos a precios tan altos inhiben el ingreso de muchísimos otros pequeños y medianos agricultores. Es decir, por un lado quedan algunos exitosos y por otro lado miles y miles de agricultores en todo el mundo que ya no acceden ni accederán a la tierra. La siguiente. En este sentido está la otra alternativa. Todo esto visto, todo lo primero, como les decía, en una economía marrón. Por el otro lado aparecen algunas percepciones o percepciones que se conocen como de una economía verde, que no es economía ecológica, si no confundamos. La economía ecológica da un paso más, ¿sí? En términos de una crítica también, ¿a qué cosa? ¿Al sistema capitalista o al sistema materialista de transformación de recursos naturales que hoy día estamos enfrentando? Pero parados en una visión de economía verde, ¿sí? Donde se postula, por un lado, el aumento de la calidad de vida, del bienestar humano, el aumento o el crecimiento económico. ¿Y qué cosa es la clave o lo interesante? Ya no se habla de desarrollo sustentable, esto es Naciones Unidas, año 2014. Hoy en día se empieza a hablar de otras cuestiones, del desacople, ¿sí? Aumentar el bienestar humano y desacoplarlo de los impactos ambientales y de la demanda de recursos naturales. ¿Estarían de acuerdo? Yo creo que todos estamos de acuerdo. En la idea está fantástica, ¿sí? En cómo lo llevamos a la práctica, en distintas escalas, es donde nos enfrentamos a un serio problema. Pero la teoría o la visión del desacople o desacoplamiento
hoy en día es una visión que está dando vueltas muy fuertemente detrás de la visión de la economía verde como tal. Detrás de esto, reconozcámoslo, hay una relación norte-sur, una transferencia de tecnología y ciencia muy, muy fuerte y una discusión que tendremos que dar en nuestros países para ver si parte de esta discusión nos interesa a nosotros en la región o no. Por el otro lado, y como les decía, la demanda de tierras. La demanda de tierras realmente se hace muy creciente y justamente en las zonas donde nosotros estamos, ¿sí? Suelos latosoles, molisoles, alfisoles, suelos de muy alta calidad, esa demanda se va a hacer cada vez mayor. Como se puede ver, la región pampeana, el bioma pampa, por supuesto, está entre las de mayor transformación hoy, pero no nos olvidemos una cosa. La porción inferior del bioma pampa, la pampa argentina en particular, responde a una de las 7 porciones o escenarios de producción, de transformación más poderosas en términos productivos y de potencial productivo del mundo, ¿sí? La siguiente. Por el otro lado, ¿qué pasa? Existe una demanda muy, muy fuerte y una presión muy fuerte, y esa presión, según un último trabajo que se acaba de publicar, sobre los cultivos y sobre los pastizales será muy alta. Fíjense que la tendencia en la transformación de demanda de tierra para pastizales o para cultivos es la más fuerte que estaremos enfrentando en los próximos años. Siguiente. Y en ese sentido también es interesante ver, veamos simplemente las tortas, que quedaron en inglés, pero veamos qué es lo que está pasando. Si nosotros miramos los países en vía de desarrollo, ¿sí? Ahí tenemos una separación de la torta. Lo verde en particular está explicando el aumento de la productividad hacia el año 2050 y cómo se va a explicar, es decir, desde dónde, desde aumento de la tecnología, es decir, mayor productividad o aumento de la extensión. Fíjense la diferencia que hay entre América Latina, lo verde, contra los países en vía de desarrollo o contra el mundo, solamente del 9%. ¿Qué quiere decir ese 40%? Ese 40%, señores, explica un aumento en la extensión de demanda de tierra para transformar la agricultura y pastizal. ¿Sí? A diferencia de lo que pasa en el mundo, la presión por transformación, y particularmente en el sur de América, en términos de demanda de tierra, se hace creciente. Por el otro lado, ¿qué pasa con el agua? Mucho más demanda. La diferencia que hay entre la oferta de agua disponible y la demanda de agua disponible se hace también muy creciente. En poco menos de 20 años nosotros lo vamos a estar viendo. Agua y tierras, y particularmente en un lugar de alguna manera con problemas de cambio climático y con escenarios de inundaciones y sequías recurrentes y más intensas, es como para prever y para repensar los procesos de producción. Por el otro lado, ¿a quiénes apuntamos? Apuntamos a satisfacer la demanda de las economías emergentes o de los nuevos grupos de demanda, particularmente China. Ahí se ve directamente la explicación de la demanda de agua va a venir de China, ¿sí? Es decir, si uno ve el mundo y uno ve la proyección de la curva China, la negra en particular, se ve, digamos, este énfasis muy, muy grande. Por el otro lado, ¿qué sucede? La demanda a nivel global, y esto lo estamos viendo en los estudios metabólicos, de metabolismo social, ¿qué es? Estamos midiendo qué es lo que está pasando entre las cosas que entran y que salen en un sistema de producción. Esto también se puede ver a escala global. Y en la escala global, la demanda de biomasa, ¿sí?, es importante y sigue creciendo. Esto rompe mucho con la barrera de que en algunos sentidos los servicios o el sector de servicios en la economía mundial estaba teniendo un impacto de transformación donde existía lo que se puede llamar, o algunos han llamado, la desmaterialización de la economía, macana. Es decir, la economía no se está desmaterializando, la economía está utilizando cada vez más recursos naturales, ¿sí?, para satisfacer su crecimiento. La siguiente. Y en este sentido hablamos un poco de prudencia. ¿Por qué? Hoy en día quien maneja ese barco, ¿sí?, es un agricultor en la pampa navegando sobre miles y miles de dólares, ¿sí? Lo que no está viendo es el témpano que lo enfrenta o al que se enfrenta. ¿Por qué? Porque lo que no estamos incorporando, y de ahí está el éxito de nuestro sistema de producción agrícola, son las externalidades, es decir, los costos sociales, los costos ecológicos no incorporados dentro de este proceso de producción. Y cuando nosotros vemos y ponchamos la imagen de lo que aquí se llama bioma pampa, la siguiente, que para nosotros, o por lo menos a mí, me cuesta un poco, digamos, reflexionar, digamos, en una escala tan macro, tan grande, y lo bajamos un poco a la cuestión de ecorregiones, y en ese sentido
hay varias ecorregiones vinculadas al bioma pampa o que se superponen al mismo, tanto Chaco Seco, Chaco Húmedo en particular, pero particularmente el Chaco Seco hoy día en fuerte proceso de transformación. La Pampa, o lo que nosotros llamamos la región pampeana, particularmente la Pampa ondulada en términos de su riqueza. Acabamos de publicar un libro que se llama Ecorregiones Argentinas, ¿sí? Jorge Morelos, fallecido recientemente, ícono de los estudios sobre la Pampa, el Espinal y el Chaco, es su última obra cumbre y por supuesto esto no es un aviso, sino a quienes realmente les interese tener este material, con mucho gusto se lo podemos mandar gratuitamente a sus instituciones, un material que lleva aproximadamente unas 800 páginas de estudios sobre las distintas ecorregiones, particularmente de la Argentina y sus interrelaciones, y lo interesante es que tiene un trasfondo y un análisis también económico-productivo de cada una de ellas. Siguiente. El Espinal también dentro de ese proceso, algo queda, algo no, pero hay de alguna manera un proceso importante en este sentido de transformación. ¿Y qué pasa, sí? Por un lado, en el hecho de la transformación que se está teniendo a nivel de distintas ecorregiones con respecto a la demanda de tierra. Esto es muy interesante ver. Si ustedes ven, la curva superior es la curva de mundo, pero la curva roja es la curva de los países en vía de desarrollo. ¿Qué es la verde? La verde representa a los países en... la verde representa a los países en vías de desarrollo. Ahí hay un error, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? La curva roja en particular, ¿sí? Aumenta de alguna manera su uso de nuevas tierras para agricultura, mientras la curva verde, que representa a los países desarrollados, Europa, los Estados Unidos, ahorra tierra. ¿Esto qué quiere decir? Mientras el norte se hace más ecologista, más conservador, más cuidador de su base de recursos, los impactos se ven directamente en el sur en términos de la demanda de tierras para satisfacer sus demandas. ¿Sí? La siguiente. Y en este sentido llega un proceso de transformación tecnológica importante, que es el de la soja transgénica o de los cultivos transgénicos, que mucho se ha hablado y se va a seguir hablando, que tiene una tasa de adopción tecnológica por parte de los agricultores inédita en la historia de la agricultura mundial. En el caso de la Argentina, en menos de 5 años todos los agricultores se transformaron de convencional a transgénico. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque están locos? ¿Porque son tontos y el sistema les vende y ellos compran sin analizar nada? No, señores, simplemente porque los agricultores ven un problema económico que tienen que resolver. ¿Cómo lo resolvieron? Achicando de alguna manera las posibilidades de disminuir, por un lado, los costos de producción, de la mano del uso del glifosato, de la siembra directa, y por el otro lado, caja, un sistema financiero que les permitiera una rotación trigo-soja de manera intensa, de manera fuerte, y de esa manera, por supuesto, hacer caja. Eso da cuenta de que los agricultores pampeanos, inclusive en las peores épocas de la producción agrícola, se orientaron muy fuertemente hacia este negocio, ¿sí? Un negocio que, como decía, hoy en día está dando una renta muy, muy alta. La siguiente. Renta muy alta que además, en el caso de la Argentina, sostiene un sistema de producción y social, ¿sí? El 35% de lo que los agricultores producen en sus cultivos de soja se lo queda el Estado. De cada uno de 3 barcos que se exporta, que salen con productos de la Argentina, se lo queda el Estado, ¿sí? Es decir, los agricultores no reciben subsidios, pagan impuestos muy, muy altos a la producción, además de todos los impuestos vinculados con esto. Esto los obliga a poner, ¿qué cosa? Más presión sobre los sistemas de producción. La siguiente. Y en este sentido nos estamos enfrentando, sí, la Cuenca del Plata y los procesos de transformación, donde se instalan las ecorregiones en procesos de transformación muy, muy fuerte, y el bioma en particular vinculado con este sentido. De alguna manera, por supuesto que el cultivo de soja es el cultivo estrella hoy en día en el marco de este proceso de transformación y de intensificación agrícola, pero no es el único. Y si alguien dice, bueno, ustedes están yendo hacia la soja y generando un proceso de transformación muy, muy fuerte y de degradación del recurso suelo, y de esa manera estamos perdiendo suelo, les puedo aclarar que ya el sistema y la industria
que promueve los eventos transgénicos o de la agricultura industrial en general ya lo tiene en cuenta. Y en el mediano plazo estaremos rotando hacia otras prácticas productivas donde se rote, por ejemplo, con maíz, que mejore las condiciones de biomasa disponible en el suelo, las condiciones de materia orgánica también, y de esa manera se podrá ir tirando hacia adelante el sistema de producción para continuarlo en un proceso más rentable. Esa es la historia hoy en día que estamos teniendo. Podemos tener un trigo que descansa con un barbecho que se controla en siembra directa con glifosato y la llegada después de la soja de primera o segunda. Lo que se ve en lo convencional es la lucha o poder enfrentar el problema de las malezas, un problema que en los primeros 10 años permitió a los agricultores llegar al paraíso y que hoy en día los enfrenta a un problema muy, muy importante que tiene que ver con varios procesos. Ayer veíamos la presentación, la hermosa presentación sobre los bienes culturales en el bioma Pampa. Esto es en el corazón del bioma Pampa. La imagen que ustedes están viendo allí es de un campo muy cercano, aparte de mi familia que vive en San Antonio de Areco, el corazón de la Pampa Argentina, transformada hoy en día en producción de soja transgénica en el marco de siembra directa. ¿Por qué lo hacen? Por todas estas coyunturas que yo les contaba recién. ¿Qué es lo que no cuenta el sistema? ¿Y qué es lo que sucede desde la economía? No se incorporan las externalidades, es decir, los costos, ¿sí?, dentro de esta ecuación. Externalidades como los procesos de deforestación, externalidades como la llegada, ¿sí?, de resistencia o tolerancia en malezas. Esto es sorgo de Alepo resistente, esto no es ningún cultivo, ¿sí? Esto es maleza pura en un campo en la zona de Villa Ángela, en el Chaco. Entonces, de alguna manera, este productor con este campo tan enmalezado tiene costos tan altos que no los puede detener o que no los puede enfrentar, lo que significa que deja el campo ensorgado con los costos también consiguientes, tanto para él como para todo su sistema de producción. Sorgo Alepo, la pesadilla de los agricultores, primero se resolvía con la aplicación de glifosato, hoy en día llega o deberá llegar una nueva camada de herbicidas porque se ha hecho resistente y hoy día hay 12 malezas resistentes en este proceso. ¿Qué es lo que está pasando entonces con estos sistemas productivos en la agricultura? Que si bien desde las distintas disciplinas que han trabajado mucho, la economía ambiental en particular, léase economía verde, poniéndole precio o intentándole poner precio a muchas de estas cosas y definiendo lo que se conoce como valor económico total, donde tenemos un valor de uso directo, un valor de uso indirecto, y esto es claramente o fácilmente definible. Lo que no es tan fácil de definir es el valor de opción y el valor de existencia de cada uno de estos ecosistemas y de los servicios ambientales dados. Y ahí es donde está, creo, el cuello de botella muy importante, los indicadores convencionales de métodos de valoración, como vamos a ver ahora. Indicadores que, por un lado, si apuntan a la consideración de los componentes ambientales, ¿sí?, se contraponen fuertemente a los intereses sociales y económicos en general. Y acá tenemos una mini crisis, porque todavía la construcción de indicadores de análisis para poder entender la complejidad del proceso productivo y de lo que está sucediendo en este sentido no está clara, a pesar de los interesantes avances que se han hecho desde ese primer paper desarrollado por Robe Costanza y más de 20 investigadores en los años 90, la siguiente, porque lo que se ve claramente es un proceso de cancelación de servicios ambientales, ¿sí? Cuando nosotros generamos un proceso de deforestación, rápidamente se genera otros procesos vinculados. En ese sentido, lo que se conoce como el índice de riesgo ambiental relativo, estudios muy interesantes de Ernesto Builizo y otros colegas del INTA y otras instituciones, marca claramente que cuando nosotros nos quedamos en sistemas agrosilvopastoriles o en sistemas pastoriles en particular, el índice de riesgo ambiental relativo es sumamente bajo, pero por un lado tengo el indicador que me dice que esto es bajo, pero por el otro lado tengo el dato económico que me dice que a pesar de ese índice de riesgo ambiental relativo tan alto, los ingresos de los agricultores son sumamente elevados. Y ahí es donde se concilian las discusiones, que no son desde el mercado y que no se pueden parar en el mercado,
sino que se deben parar o deberían parar en la definición de políticas para el uso de los recursos naturales, no en la coyuntura, sino en el mediano plazo. Por supuesto que estos índices se pueden mostrar de distinta manera, para distintos casos, para las distintas ecorregiones de todo el sur de América y particularmente en el caso de Argentina se vienen haciendo recurrentemente, pero lo que no capturan de alguna manera son muchos de los impactos ambientales indirectos en particular. Esto es un efecto de la agricultura macro o a nivel macro de lo que está sucediendo cuando de alguna manera nosotros tenemos procesos de erosión importante, a pesar, ¿qué cosa? A pesar que todos los agricultores que están enfrentándose a los sistemas de producción actuales están en siembra directa, ¿sí? Los procesos de conservación supuestamente de la siembra directa en la escala macro no son tales, ¿sí?, cuando miramos fotos de este tipo con voladura de campos importantes que nos retrotraen a prácticamente 80 años atrás. Lo mismo pasa en los procesos de erosión, esto es la boca de la cuenca del Plata, ¿sí? Por ahí llegan los sedimentos que se vienen arrastrando en los distintos ríos desde el norte argentino, ¿sí? La siguiente. Y en ese sentido, ¿sí?, lo que estamos teniendo también es la necesidad de construcción de otro tipo de indicadores o de indicadores holísticos que capturen mucho de lo que nosotros llamamos en economía ecológica hoy día los intangibles ambientales. ¿Cuáles son? El agua o la huella hídrica y medida como agua virtual. El suelo y particularmente medido en términos de suelo virtual. ¿Por qué? ¿Qué se va del bioma pampa que es tan importante en términos productivos? ¿Qué es lo que más nos afecta en ese sentido? En términos productivos, lo que se va del bioma pampa es la calidad de su suelo. Lo que nosotros exportamos en ganadería, en forestación, en agricultura, es suelo. Imaginemos nuestros barcos llenos de tierra saliendo de nuestras costas o de nuestros puertos. Y ahí cambiará un poco nuestra lógica y la función de esta lógica en términos de transformación de todo el proceso. Entonces, cuando nosotros empezamos a incorporar esto en términos metabólicos, ya no midiendo solo lo que está saliendo por arriba, sino lo que está pasando debajo, se hace más interesante de ver este proceso de transformación y degradación también. Y por el otro lado, suelo y paisaje tienen una relación muy, muy fuerte. Y cuando nosotros decimos, bueno, tenemos que ver el paisaje, no en términos turísticos, en términos de ecología de paisajes, en términos de una visión ecológica del corte del paisaje como ciencia, como disciplina en este sentido. Y ahí de alguna manera se hace interesante también empezar a comprender los procesos que tienen que ver con lo que algunos llamaron agriculturización, ya conocido desde hace bastante tiempo, y que nosotros hoy día llamamos pampeanización. ¿Y qué es la pampeanización? La exportación del modelo agrícola pampeano hacia otras ecorregiones que no son pampa, particularmente el Chaco, el Espinal, la Mesopotamia, en el caso argentino. Entonces, además de esa exportación, proceso de pampeanización, lo que le estamos exportando es un cambio cultural importante al productor chaqueño, al productor mesopotámico, que no tiene el abolengo ni la cultura para producir de esa manera, pero que hoy día está siendo impactado directamente por este modelo de demanda. Si nos paramos en mirar un indicador solo, podemos inclusive, y podríamos construir el argumento al revés, de decir, miren que con estos indicadores estamos mejor. Y esta es una historia de la región, digamos, pampeana en particular, medida a través de un indicador, materia orgánica. Y en ese sentido, cuando uno empieza a estudiar el proceso de transformación y de la materia orgánica como tal, de la mano de la siembra directa y de la llegada de los nuevos cultivos, mejora las condiciones de materia orgánica. La siguiente. En ese sentido, la materia orgánica se enriquece. Ahí hay una frase realmente famosa que dice Argentina se escribe con A de alfalfa, ¿sí? Hay un proceso de refinación de campos muy, muy importante. No todo lo tiene que ver con la naturaleza en la región pampeana. Y esto es algo que no se sabe. 140 años de historia agrícola. 140 años atrás había paja brava en muchas regiones que hoy en día han sido transformadas y que también hay que estudiar ese proceso de neoecosistema que hemos generado en distintas regiones de lo que hoy estamos estudiando. La siguiente. Y en ese sentido, ese proceso de refinación de campos hizo o generó una transformación sumamente importante desde el indio, que prácticamente no producía ninguna transformación ni impacto, hacia las economías coloniales, si se quiere, o la llegada de los colonos en particular, que, como digo,
transformaron la pampa en, de alguna manera, lo que en otras épocas se podría llamar un vergel productivo. Por el otro lado tenemos que ver otra cosa, qué es lo que pasa por debajo del suelo. No sabemos absolutamente nada respecto a la biodiversidad de los suelos en los que estamos trabajando, ¿sí? No tenemos un mapa de suelos del bioma pampa, tenemos mucha información quizá sobre las especies que están por arriba. ¿Y qué pasa por debajo? La riqueza está debajo y las relaciones que hay en términos de producción también. En ese sentido se ven los pastizales como un proceso de acumulación muy fuerte, muy intensivo de materia orgánica. La materia orgánica está más que demostrada que inclusive con la agricultura industrial muestra o demuestra que se puede acumular. En ese sentido, siembra directa contra labranza convencional y por supuesto contra la labranza cero, siempre gana la siembra directa, aumenta la materia orgánica, es verdad, tienen razón en este sentido, disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, permiten acumular materia orgánica dentro del suelo, montones de cuestiones que hay que rediscutir en esta complejidad, que no es solo decir un sistema productivo u otro. Y en ese sentido, por supuesto, la capacidad de resiliencia del pastizal pampeano de muchas de las regiones o de las partes o, digamos, territorios que ocupan hoy día el bioma pampa con respecto a otros escenarios de producción o de potencial producción son muy importantes y una capacidad de recuperación o de resiliencia también muy importante en este sentido. Por eso, un poco trayendo algunas reflexiones sobre esto, nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación que estudia todos estos indicadores a nivel de la porción inferior de la Cuenca del Plata, el área de mayor movilidad y transformación hoy en día, y que trae indicadores biogeofísicos para correlacionarlo con indicadores económicos en términos de la estabilidad productiva de los sistemas, cosa que ya es interesante de ver y de reflexionar en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que se viene no es menos agricultura industrial, es más agricultura industrial. Lo que se viene es más precios de estos bienes que hoy día están comercializando en el mercado internacional, más tecnología transgénica si se quiere, o tecnología en general de cambio productivo realmente muy importante, para intentar de alguna manera avanzar en una segunda ola de soja RR. En ese sentido, esa soja RR o RR2BT y todo lo que viene asociado comienza en este año en la campaña argentina con una fuerte posibilidades de adopción tecnológica por parte de los agricultores, que de alguna manera terminan capturados por la tecnología, impactados por esta tecnología, pero que por el otro lado se enfrentan a esos precios a los que nosotros también nos enfrentamos cuando realmente estamos pensando en ofrecer oportunidades o nuevas oportunidades a los agricultores. Para cerrar alguna de estas ideas en general, la demanda de recursos naturales se hace brutal, el precio de estos recursos naturales, no de los cultivos o de los productos que estamos sacando, sino de los bienes base, el precio del agua, de la tierra en particular, comienza a ser cada vez más alto, no va a disminuir, esa demanda seguirá creciendo. Existen indicadores, estos indicadores trabajados de manera aislada no sirven absolutamente para nada, hay que generar, digamos, un conjunto de análisis holístico en los sistemas de producción. Personalmente creo que estudiar el bioma pampa como tal, de alguna manera, va a esconder o va a dejar de soslayo muchos de los procesos de impacto que se pueden ver en una escala mucho menor, y esto de alguna manera hay que reflexionarlo muy fuerte, hay que revisarlo, digamos, mucho más intensamente. La construcción de nuevos indicadores para tratar de revisar y de analizar esto desde el metabolismo social de las sociedades agrícolas que nosotros estamos teniendo también es importante. Los estudios sobre metabolismo social incorporan la componente socioeconómica muy fuertemente, además de las incorporaciones de indicadores biogeofísicos. Las exportaciones de suelo virtual en particular de la región se hacen notables, los mapas globales están mostrando una fuerte intensificación también en ese sentido, y al revés, hoy día nos sobran nutrientes. ¿Cómo es esto? Sí, hoy en día tenemos más fósforo en la pampa argentina del que teníamos antes. ¿Por qué? Porque el proceso tecnológico de la agricultura trajo más fósforo a la región de la que teníamos. Y a eso le tenemos que agregar también la cascada de nitrógeno en el mediano plazo vinculado con esto. Más que economía necesitamos política para poder
ordenar, para poder detener, para poder generar las barreras que permitan un uso más sustentable de los recursos naturales. Y el último comentario que hago es, no nos olvidemos de los estados panárquicos, de los sistemas panárquicos. ¿Qué es esto? A escala local podremos hacer agricultura orgánica. A escala local podremos hacer el mejor proceso de producción y de estabilidad de un pastizal. Pero si no estamos viendo qué es lo que pasa a escala regional y a escala global, la panarquía realmente impacta y el tsunami nos lleva puesto a todos. Muchas gracias. Agradecemos o professor Walter e de imediato já convidamos a doutora Clítia Martins para fazer então a sua apresentação. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite para participar dessa mesa, ao lado do Walter, do Marcos, né? Um grande prazer, um privilégio estar aqui. E, assim, apenas para comentar algumas das questões que o Walter colocou e agregar algumas outras, talvez para provocação, eu coloco aqui uma frase do Juan Martínez Alier, que é um dos nossos grandes mestres da economia ecológica. Eu até queria fazer uma parte, um momento propaganda aqui, que nós dois somos das respectivas sociedades de economia ecológica, né? O Walter faz parte do board, do conselho diretor da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, uma sociedade científica, e já foi presidente da Associação Argentina-Uruguaia de Economia Ecológica. Eu faço parte da direção nacional da Sociedade Brasileira, EcoEco, Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Então, assim, nós somos poucos, mas somos barulhentos, né? É uma sociedade científica que tem tentado, dentro da economia e dentro de outras esferas, colocar as questões relativas ao meio ambiente, né? Tentar levar essa discussão, aproximar um pouco mais a economia das questões ambientais. E também como em questão acadêmica, né? Acho que nós estamos tentando romper paradigmas. Isso já há algumas décadas tem se tentado, né? No sentido de certa forma, quebrar aquela visão convencional da economia convencional. Até vou fazer uma parte aqui, falar brevemente, que na nossa mesa, aparentemente, não haveria economistas. Eu sou economista de formação, né? O Marcos é veterinário, o Walter é agrônomo, mas enveredei por outras áreas também, né? Então, o resto da minha formação foi na área de sociologia. Mas dentro da própria escola de economia, não se observa muito interesse nessas questões, né? Hoje, se nós formos pegar aqui a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu dei aula na PUC também, as pessoas que estão dando essas disciplinas, uma é geógrafa, o outro é agrônomo, então é muito difícil encontrar entre os colegas, né, uma possibilidade de debate dentro da própria economia. Dentro da casa onde eu trabalho, que eu gosto muito, a Fundação de Economia e Estatística, nós temos muita dificuldade também de levar essas questões. Bem, isso é só para colocar um pouco assim, o contexto, né, de o que nós estamos fazendo, o que nós estamos discutindo, falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que o Walter deu um panorama assim, bem interessante, como sempre, ele é brilhante, né, é uma pessoa incrível para colocar todas essas questões. Eu acho que só falta a gente contextualizar um pouco aqui também na nossa situação, começando pela parte mais macro, né? O que significa a situação hoje para o bioma Pampa, né? Aqui como é que nós estamos inseridos globalmente, né? Que nós temos discutido no nosso congresso. Esse problema do neoextrativismo tem se colocado para nós aqui na América Latina, né? Nós estamos num momento da economia global em que nós estamos nos desindustrializando, né? Estamos retornando a uma situação colonial de exportadores de commodities, agrícolas e minérios, etc. E isso está, claro, a gente não sabe até que ponto isso vai. Isso é uma situação muito grave. O Walter colocou muito bem na questão do ponto de vista agrícola, né? Mas é uma situação que nós temos que parar para pensar. Existem algumas pessoas, também dentro da economia mais convencional, que têm se detido nisso para discutir, mas quando se fala, porque o PIB está crescendo,
recentemente, né, se falou do PIBão aqui do Rio Grande do Sul, mas nós nos esquecemos de pensar que custo está acontecendo, que custo social, que custo ambiental, o que está ocorrendo. Tá? Bem, então, essa situação esse papel que nós estamos agora, dessa inserção nos mercados globais, né, desse intenso exploração dos nossos recursos naturais, tem levado a uma série de aspectos complicados. Né? Outra coisa também que o Walter se referiu é a questão da demanda por terras. E eu agregaria a questão também da desnacionalização da propriedade de terras. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma colega que fez um trabalho muito interessante, Maria Benetti, ela se aposentou pela FEE, e ela fez uma pesquisa bastante aprofundada sobre essa situação, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. Se alguém tiver interesse, depois pode acessar, os textos delas estão na nossa página, na FEE, para verificar isso. Inclusive, ela teve dificuldade de acessar alguns dados, ela teve que se valer até de fontes, de ONGs, para poder rastrear essa situação de vendas de terras. E claro, como se era de esperar, a maior parte das terras que estão sendo desnacionalizadas são aquelas que são mais ricas em potencial hídrico. Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, temos que estar verificando. Bem, passando para uma outra questão também abordada pelo Walter, que é de extrema importância, é a visão que nós temos levado nesses últimos anos, dentro da discussão até das Nações Unidas, sobre meio ambiente. Né? Então, nós participamos da ECO 92, mais recentemente da Rio+20, eu digo enquanto pesquisadores, enquanto eco-eco, e o que a gente observa é que realmente está havendo um retrocesso, se a gente pode falar dessa maneira, em alguns aspectos, em alguns conceitos. Não que tenha, vamos dizer, desde o início tido assim, um avanço muito considerável, mas eu penso que o momento em 92 estava mais esperançoso. Eu acredito que naquele momento nós tínhamos mais assim, a perspectiva de que houvesse uma mudança de certos paradigmas, a introdução de vários acordos. Né? Na ECO 92, por exemplo, foi firmada a Convenção sobre a Biodiversidade, a Agenda 21, a Convenção sobre as Florestas também, vários desses, mudanças climáticas muito importantes. E a gente que participou da Rio+20, há 2 anos atrás, inclusive com um encontro da Sociedade Internacional de Economia Ecológica dentro da Rio+20, nós ficamos muito estarrecidos. Né? Como a gente já estava lendo os documentos iniciais sobre a economia verde, aquele gráfico que ele mostrou do desacoplamento, né, o famoso decoupling, que vem sendo estudado, a gente vem tendo... Na verdade, é uma coisa muito antiga. Aquilo está relacionado à famosa curva de Kuznets ambiental, que preconizava que, bom, quer dizer, você pode fazer o crescimento econômico, que vai chegar num ponto que vai atingir o máximo de poluição, depois vai decrescer esse impacto. Né? Quer dizer, à medida que o PIB crescesse, que houvesse crescimento econômico, você depois reduziria os impactos. Bem, então, a questão do desacolpamento segue essa visão, né? Essa coisa que é o cerne da economia verde, que foi discutido lá na Rio+20. Bem, então isso é uma coisa também que a gente tem que levar em conta. Outra coisa importante, a questão dos indicadores. Né? Eu acho que foi muito feliz, né? O Walter colocou a questão do metabolismo social, e quando a gente fala sobre isso, a gente tem que levar em conta a parte respectiva à macroeconomia ambiental. Né? Por quê? Porque, mesmo dentro das Nações Unidas, tem havido uma preocupação em se fazer as famosas contas ambientais. E dentro dessas contas ambientais, nós teríamos que avaliar os custos, justamente, dos recursos naturais, o famoso capital natural, tanto da água como da terra. Desculpa, está terminando meu tempo? Ele está me gravando. Não, desculpa. Ele estava me gravando, tá certo. Não, tudo bem. Eu pensei, não, está tirando uma foto, tudo bem. Eu pensei que ele estava mostrando alguma coisa, estava preocupada com o final do tempo. Bem, na verdade, essa questão da macroeconomia ambiental, do sistema de contas, ainda está muito engatinhando. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, o IBGE foi pressionado, foi instado pelo próprio Departamento das Contas lá das Nações Unidas a começar a fazer algumas reuniões. E a gente participou, representando o Rio Grande do Sul, pela Fundação de Economia e Estatística,
e vimos que existe muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque nós não temos justamente um sistema de indicadores nos órgãos de estatística que possa dar conta disso. Tá? Como é que nós fazemos essa junção dos indicadores? Como é que nós podemos construir um sistema, né? Claro, a não ser alguns estudos acadêmicos, mas fazer isso em nível oficial, fazer isso num nível mais amplo, poder fazer uma série histórica que nos dê condições de avaliar, né, e de dizer, bom, o que está acontecendo, o que nós estamos perdendo em termos, aqui vou usar uma expressão da economia ambiental, de ativos ambientais. Tá? Porque nós estamos justamente exportando solo, exportando água, né, em todas essas commodities que estão sendo mandadas para fora, nós estamos perdendo todos esses ativos. Sem falar dos minérios e outras coisas também. Então, isso não é computado no sistema de contas nacionais. Nós não estamos levando em conta a perda da nossa biodiversidade. Isso é uma coisa importante levar em consideração. Tá? E aí, é uma pena, ontem eu não pude estar aqui a maior parte do tempo, eu gostaria de saber do Ministério do Meio Ambiente sobre a famosa proposta, que está engavetada há muito tempo, do Sistema Nacional de Indicadores Ambientais, o SISNIMA. Isso foi mais ou menos pensado na época da Marina, mas depois ficou meio engavetado e até hoje não saiu do papel. Uma coisa que articule os órgãos técnicos, né, e também haja uma participação social para poder se levar adiante isso, essa possibilidade de você levantar mais a valoração, ter a possibilidade de avaliar os recursos naturais. Bem, eu não sei, eu tenho mais alguns minutinhos, né? Tudo bem. Sobre a questão do bioma Pampa, propriamente dito, né, aqui pensando a questão do Rio Grande do Sul, eu acho que é importante a gente levar em conta essa experiência, tanto da Argentina como do Uruguai, porque eu acho que lá esse processo de degradação, esse processo de transformação está indo mais acelerado. Nós ainda talvez tenhamos a chance de pensar e tentar segurar um pouco mais isso, ou até retroceder, quer dizer, voltar, poder conservar ou preservar um pouco mais o nosso território. Tá? Quando a gente pega, e aqui eu também vou me reportar a relatórios nacionais, quando a gente estuda os relatórios, por exemplo, sobre mudanças climáticas no Brasil, é muito interessante que o bioma Pampa quase não é mencionado. Praticamente, ele passa muito rapidamente sobre esses relatórios. Evidentemente, existe toda uma preocupação com o semiárido na região da Caatinga, do Nordeste. A Amazônia também é bastante mencionada. Mas o bioma Pampa parece que sempre ficou meio por fora disso, que é outra coisa também que é interessante de inquirir ao Ministério do Meio Ambiente. Até mesmo nos editais, nos financiamentos, a gente observa que muito pouca coisa se toca na questão desse nosso bioma. Né? Como se, claro, nós temos 6 grandes biomas no Brasil, evidentemente todos são importantes, mas era se perguntar por que o bioma Pampa não aparece tão claramente nas preocupações das políticas públicas nacionais. Da mesma forma como a questão cultural também ontem foi mencionada, né, pelo professor Cícero, né, que é como se fosse uma subliteratura dentro do contexto literário nacional, deve saber por que o bioma Pampa tem esse papel secundário no contexto dos outros. E nos atendo agora à questão técnica dos métodos de valoração. O Walter se reportou a questão da famosa fórmula VET, Valor Econômico Total, que a gente sempre menciona nas aulas e tem que explicar direito para todo mundo o que significa, valor de uso direto, indireto, o famoso valor de opção, que é o valor de uso futuro, e o valor de existência. Né? E essa fórmula, ela está na base da maior parte dos sistemas de compensação, de valoração, utilizados até pelos órgãos ambientais. A FEPAM, se vocês forem pegar lá a forma como se calcula as multas, ela utiliza, de certa maneira, isso daí. Né? Então, porque ela vai pensar justamente na questão, por exemplo, de uma indenização por dano ambiental, do que foi a questão direta, né? Do que por exemplo, se abate um campo com florestas, né? uma área de florestas, então o que você tem em termos de valor direto seria a lenha, né? Daí você vai pensar do valor de uso indireto, que seria a paisagem, o que ela nos presta como serviço ambiental, as árvores nos prestam. Depois o valor de opção, que é o valor futuro, você tem que pensar no que essa floresta poderia servir no futuro. E o valor de existência, que é o valor de não uso. Né? Quer dizer, o que ela vale por si só? O que o bioma Pampa vale por si só?
sem pensar no uso econômico. Isso é o valor de existência. Esse é o mais difícil da gente avaliar. E que, pelos métodos convencionais da economia ambiental, que é de cunho neoclássico, que avalia tudo muito mais em relação aos preços de mercado, é bastante complicado, né? Então, eu acho que uma das contribuições da economia ecológica, a nossa corrente mais heterodoxa, é de introduzir outras maneiras e, principalmente, ter um diálogo com as outras disciplinas. É propor essa visão holística que o Walter coloca, né, uma de transdisciplinaridade, dialogar com a biologia, com as outras ciências da natureza e tentar chegar em algum sistema de indicadores que a gente possa avaliar realmente, né? Eu acho que, inclusive, essa questão do valor de existência está muito vinculado àquele debate de ontem sobre os bens culturais, né? Como é que você pode avaliar uma área que tem toda uma referência histórica para uma população? Se aquela área, por exemplo, vai ser inundada para a construção de uma barragem, quer dizer, vão perder todas as referências tradicionais de uma população, né, as populações que são deslocadas. Nós pensamos, por exemplo, também nos grandes empreendimentos hidrelétricos. O que acontece? A tragédia que é, não só em perda da biodiversidade, mas também da perda dessas referências culturais para as populações que habitam essas regiões. Então, são várias questões que nós podemos pensar, né, são questões importantes. Eu repito, eu acho que a economia ecológica tem um papel nisso, né, mas, evidentemente, não dá para fazer isso de maneira isolada, né? E assim, ainda atendo um pouco na questão técnica, né? A dificuldade para internalizar os custos ambientais, né? Ela tem dois aportes, né? Uma seria a própria questão mesmo metodológica, técnica, de como é que você consegue colocar valor em todos os recursos. E a outra é de legitimar esses valores. Quem é que legitima isso? Quem é que diz o que vale mais um determinado recurso numa certa região, né? Quer dizer, você tem que ter uma participação social, que é isso que tinha sido preconizado, de certa maneira, na Rio na Rio 92, e que não foi levado adiante, né, na Rio +20. Quer dizer, como é que você, de certa forma, desenvolve e consegue aprimorar os conselhos, né, justamente essa participação de todos os atores sociais envolvidos nos processos. Tá? Bem, então eu termino a minha fala, acho que tenho poucos minutos ainda, fazendo também mais uma vez uma propagandinha. Quem tiver interesse em aprofundar essas questões, tem um livro muito bom de um jovem pesquisador, que é o Daniel Caixeta Andrade. Isso eu digo em português, porque em espanhol e inglês tem bastante coisa, né? Tem o próprio livro do Walter, que é maravilhoso. Eu acabei não trazendo hoje, mas é difícil de conseguir ele aqui em Porto Alegre. Mas esse livro foi lançado pela editora Ana Blume, se chama Valoração Econômica Ecológica, é um dos mais recentes que tem, Daniel Caixeta Andrade. Tá? E aqui vocês vão ter, além, quer dizer, vai ter a abordagem econômico-ambiental tradicional, neoclássica, mas uma crítica a ela também, e a contribuição da economia ecológica, que eu considero importante em relação a isso, que eu penso que seja um avanço em relação às metodologias tradicionais. Então, era isso, basicamente. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui. Obrigado, doutora Lídia, pela sua importante contribuição. E passo de imediato, então, a palavra para o doutor Marcos Borba, também com esse tempo de 20 a 25, 30 minutos. Vamos ser tolerantes nisso. Tá bom. Bom dia Avisam a todos. quando faltar 5. Bom dia a todos e a todas. Agradeço, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, ao corajoso convite. Afinal de contas, vocês, tanto quanto eu, devem estar se perguntando o que um veterinário estaria fazendo numa mesa para discutir aspectos econômicos ou valores econômicos do bioma Pampa. Bem, o que aparentemente é a minha deficiência vai se tornar a minha grande riqueza, meu grande potencial nessa mesa, porque como eu não falo economês, eu vou me sentir muito à vontade para dar alguns palpites, trazer algumas questões que, no meu entendimento, dizem respeito a isso. Bom, primeiro a gente não pode deixar passar
que o que está de fundo neste seminário é o debate como que é possível, se é que é, né, considerando os instrumentos, o ferramental teórico, metodológico e que orienta as políticas disponíveis no momento, de conciliar conservação com transformação da realidade, ou o que alguns chamam de desenvolvimento. Eu diria que o nosso grande desafio é justamente transformar a conservação na estratégia de desenvolvimento. E isso me parece um enorme desafio que tem algumas restrições, e eu vou elencar apenas 3. Agora, não deixa de ser curioso que num mundo que as tendências dos novos negócios, segundo os observadores que se dedicam a isso, que são capazes de nos dizer que atualmente mais vale produzir diferente do que produzir mais ou até mesmo melhor. Bom, como poderia ser difícil incorporar essa questão, essa dimensão para a região pampiana, e eu estou me atendo ao caso brasileiro, e que não estamos falando mais que 2% do nosso território nacional, de uma região que por si só é um paradoxo. Me lembro que o Lutzenberger, José Lutzenberger, dizia que o Pampa é extremamente paradoxal, porque do ponto de vista climático era para ser floresta e não é. Por distintas razões que nós não vamos discutir aqui. Bom, por si só essa região que se faz diferente, e o que existe, o que nós o reconhecemos, na verdade, esta construção, o Pampa é uma construção sociocultural, ou seja, nós o construímos como tal, porque a vegetação, inclusive pampiana, a vegetação campestre, é fruto de um distúrbio. E o distúrbio principal é pastageiro. Ou seja, a nossa cultura que se forjou em cima da criação de ruminantes é um traço fundamental para a definição do que nós conhecemos como Pampa. Portanto, tem uma dimensão cultural muito forte, histórica, conectada com essa questão ambiental e econômica. Ou seja, uma região que é fruto de uma estratégia de sobrevivência, né, muito racional, de grupamentos humanos que se assentaram sobre essa região e que tinham na vegetação, na cobertura vegetal, o seu principal recurso. Eu costumo dizer, se os ocupantes, as populações primitivas dessa região tivessem todas à beira da lagoa ou do mar, seriam pescadores. Se ocupassem as florestas, seriam extrativistas. E foi o que fez. A estratégia mais racional foi simplesmente aproveitar um recurso disponível, ou seja, uma cobertura vegetal de múltiplas espécies, de alto potencial forrageiro, para transformar fibra vegetal bruta em proteína de alta qualidade, de alto interesse biológico e de grande aceitação nos mercados, com grande demanda. Isso me parece de extrema racionalidade e é uma característica que perdura até hoje. Obviamente que de pouco interesse, né, nós denominamos isso de pecuária tradicional, de resquícios anacrônicos de uma era pré-moderna que deveria ter desaparecido, quando desde uma perspectiva da eficiência energética, isto é extremamente eficiente. Porque nós estamos apenas no segundo passo de transformação da cadeia, nós estamos aproveitando fotossíntese para produzir proteína. Ora, isso, a princípio, me parece que deveria ser tomado como de extrema importância, inclusive como perspectiva de desenvolvimento. Mas não o é. Isso é algo que permanentemente e intensamente é empurrado, né, literalmente para os cantos, no sentido de ser extinta. Acontece que grande parte do nosso Pampa brasileiro ainda permanecem sobre este modo de uso e de ocupação em função da sua incapacidade de servir a outras questões. O Pampa, apesar da imagem que se faz daquelas planícies com leves coxilhas, o Pampa é extremamente diverso. A Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul, o escudo sul-rio-grandense cristalino, está
é pampa. A região do litoral próximo à lagoa é pampa. Os campos de basalto é pampa, ou seja, nós temos múltiplos pampas e tem algumas regiões que não se prestam aos os usos mais intensivos, como o professor Walter vem nos mostrando ou nos mostrou em função ou a partir do caso da Argentina. Nós hoje ainda temos, e ontem aqui foi dito que nós teríamos em torno de 50%, eu me arrisco a dizer que nós temos pouco mais de 30% da cobertura vegetal original do Pampa ainda existente. E isso está sendo suprimido a uma taxa anual da ordem de 100 mil hectares, para ser muito modesta. Eu diria que isso potencialmente pode ser tranquilamente o dobro. Então, nessa perspectiva, em 20 anos, nós não teremos mais sobre o que discutir. Isso não caberá mais discussão pelo simples fato que deixará de existir. Bom, que implicações econômicas tem isso? O que nos custa tanto entender que conservar é fundamentalmente de importância econômica? Porque não se trata simplesmente do produto que deriva, seja carne, leite ou lã, dos pastiçais dessa região. Se trata de mais de 20 serviços, ou seja, da apropriação humana de funções ecossistêmicas próprias de sistemas campestres de alta importância para o desenvolvimento econômico convencional que aí está e, fundamentalmente, do bem-estar das pessoas. Nós estamos falando de ciclo hidrológico, nós estamos falando de regulação de clima, nós estamos falando de sequestro de carbono, nós estamos falando de biodiversidade, nós estamos falando de uma infinidade de coisas, de cultura que foi aqui tratado ontem. Ou vocês acham que ao desaparecer a paisagem existirá cultura? Não existe. O componente fundamental da identidade chama-se natureza. Ao se perder os aspectos fundamentais da natureza, nós perdemos a identidade. E sem identidade não há cultura. Mas para resumir, eu diria que nós temos 3 questões que me parecem fundamentais para que a gente possa avançar nesse sentido de pelo menos aproximar as questões conservacionistas com as questões do desenvolvimento, tão propalado desenvolvimento. A primeira delas é a questão, eu vou chamar de 3 problemas, né? Ou de 3 limites. O primeiro dela é a questão do próprio conhecimento. Nós vivenciamos aqui nesses últimos dias 3 mesas, por enquanto, né? Uma tratou de questões biológicas, de valores biológicos, outra de valores culturais e hoje os valores econômicos. Isto é a estrutura que, por mais que os organizadores nos digam que é impossível fazer de outra forma, ela, de forma geral, reflete a nossa estrutura de produção do conhecimento e a nossa estrutura de pensamento, ou seja, nós compartilhamos as questões. E o nosso grande desafio para avançar no sentido da conservação ou de atribuir valor econômico aos aspectos do bioma Pampa passam por nós abordarmos e contemplarmos esta realidade a partir de uma visão complexa. E nós, mesmo sem talvez a intencionalidade, continuamos valorizando e promovendo uma visão fragmentada das coisas. Ora, como é possível nós não só valorarmos, mas valorizarmos inclusive economicamente, dimensões do bioma Pampa, destituindo ou desconectando pelo menos essas 3 dimensões? Eu entendo que se nós não nos preocuparmos, e inclusive de fazer com que a estrutura de produção do conhecimento, ou seja, o papel das universidades, o papel da pesquisa oficial, da extensão, enfim, quem lida com os temas do conhecimento, se nós não buscarmos reformatação deste processo e prepararmos pessoas capazes de efetivamente formular questões que são fundamentais numa perspectiva de futuro, nós vamos continuar, né? E como diz um filósofo lá da Espanha, o professor Lemos de Espinosa, perguntas que não forem feitas permanecerão para sempre sem respostas. E eu não vejo disposição, né, e intenção
de se colocar novas perguntas. Bom, isso tem a ver com a segunda questão, que foi amplamente já tratada, e eu só vou mencionar, que é a questão do paradigma dominante da economia. Por maior que sejam as nossas intenções, por mais acirrado que se encontre nesse momento a disputa paradigmática com a emergência das economias ambientais e da economia ecológica, o fato é que ainda as políticas e os políticos se orientam, e os grandes pesquisadores da economia convencional, ou o ministro da Agricultura, o ministro da Economia, perdão, que aliás quem devia estar aqui para discutir questão de conservação é o Guido Mantega, não a ministra do Meio Ambiente, porque ele determina. É a política econômica que determina, e parte de um princípio de que a economia se rege por um modelo fechado entre produção e consumo, regulado pelo sistema de preços, aonde intervêm os mercados. Ora, isso, apesar de quase simplório, é de extrema importância, porque neste modelo que determina com que simplesmente o que se busca valorizar os velhos e clássicos fatores de produção, aumentando a produção, se remunera adequadamente os fatores. E se trata os fatores como perfeitos substitutos. Isso me parece que, se nós não revisarmos e que pelo menos se reflita nas concepções de desenvolvimento, nas políticas públicas, nós não vamos avançar para além das nossas boas intenções. Nós vamos continuar aqui fazendo tantos quantos outros seminários para, de longe ou de perto, acompanhar o fim do bioma Pampa, que é a questão que se coloca aqui. Então, ou nós... e aí um breve comentário que me parece como condição extremamente necessária, mas não como condição fundamental, e a questão da precificação. Na perspectiva econômica vigente, nesse modelo de ciclo fechado, todas as matérias-primas e as fontes e as energias que provêm da natureza e os resíduos da natureza simplesmente são externalizados, ou seja, não são contemplados pelo sistema de preço, e como não tem preço, não são levados em consideração. Nesta perspectiva é que é muito simples decidir entre transformar o Pampa em lavoura de soja ou lavoura de árvores em detrimento da sua conservação. Muito fácil decidir isso. Destruir aumenta o PIB, conservar não. Por quê? Pelo simples fato que os componentes do ambiente, sejam eles funções e serviços ou os elementos da diversidade, não são incorporados pelo sistema de preço. E isso, de alguma forma, por mais que isso venha sendo dito e se escreve a respeito, isso está ainda por debaixo, isso não aflorou, isso não está sobre a mesa de quem toma decisões. E isso parece de tão óbvio, né? Extremamente simples. Mas isso se reflete na estrutura de pensamento, na estrutura mental de quem formula, de quem propõe. E as coisas são como são, não é à toa. Né? E, por fim, né, eu diria que um outro aspecto que a gente precisa considerar é o próprio modelo do que se chama desenvolvimento. Ou seja, esta ideia... A ideia de desenvolvimento, que sofreu tantas mudanças, tantas transformações ao longo da história, né, desde uma visão completamente orgânica, onde o homem não interferia, até efetivamente assumir as concepções, as formas que nós temos atualmente, né, e ainda se traduzem, e isso se expressa na imensa maioria das políticas orientadas a este fim, que desenvolvimento sempre é promoção do crescimento, mudança, o câmbio tecnológico induzido, aplicação de uma racionalidade industrial a todos os processos, estímulo à competição, né? A competição entre indivíduos, inclusive,
Bom, nesta perspectiva, nós estamos perdendo a possibilidade de promovermos a transformação da realidade social e econômica das pessoas e das regiões, a partir daquilo que nós poderíamos chamar desenvolvimento com identidade. E desenvolvimento sem identidade é fazer a mesma coisa em todos os lugares. Ora, num mundo em que as empresas, sejam elas a padaria da esquina ou as grandes montadoras de veículos, se esforçam e traduzem isso nas suas campanhas publicitárias, se esforçam para se distinguir, para se diferenciar, nós que enquanto região, enquanto conjunto, base de recursos, enquanto cultura, história, todos estes componentes que poderiam ser ativos de uma estratégia de desenvolvimento, nós simplesmente os ignoramos, os abandonamos. Abandonamos literalmente a possibilidade de sermos diferentes e nos esforçamos para sermos iguais a todo mundo, para fazer mais do mesmo. Cultivar soja no Pampa, eu venho de Bagé. Segundo os dados da Emater, a produção de soja em Bagé, historicamente, não chega a 40 sacos por hectare, com um custo de mais de 20 sacos por hectare. Então, eu gostaria de entender como é possível que isso seja algo rentável. Se nós incorporarmos a essa dimensão, internalizarmos que seja o que se perde em termos de funções ecossistêmicas e as consequências nefastas, negativas, que precisarão ser mitigadas no futuro e que, portanto, terão custos que não aparecem no custo atual ou no preço. Se nós transformarmos minimamente as ferramentas de análise, nós provavelmente identifiquemos que aquilo que nós apontamos como eficiência econômica, na verdade, não passa de um crescimento antieconômico, porque os custos, os gastos que terão que ser realizados para compensar os aspectos ou as consequências negativas, superarão os ganhos. Mas as políticas, sejam elas do âmbito municipal, estadual ou federal, continuam empurrando o setor produtivo, que muitas vezes nem precisa de políticas públicas, o próprio mercado é o mais eficiente na indução de modelos. Tanto que hoje a assistência técnica se dá a partir dos vendedores, os mesmos vendedores de insumo prestam assistência ao setor produtivo. E nós, e eu digo nós porque eu trabalho numa empresa pública, nós, Estado, estamos assistindo e na maioria das vezes estamos achando até interessante. Porque o Brasil tem hoje, na agricultura de escala industrial, uma grande estratégia para superar a crise que aí está, a crise dos emergentes, que se aproxima, ou que já está. O que nós conhecemos por agronegócio, ou seja, a aplicação de uma racionalidade industrial à agricultura, hoje é menina dos olhos, porque nós estamos falando, obviamente, de 25, deve ser um pouco mais do PIB e de quase 1/3 das exportações. É óbvio que isso possa ser do interesse. Agora, e por que não se estabelecem políticas que efetivamente compensem de alguma forma o esforço de um conjunto não muito pequeno de produtores que ao longo dos 150 anos ou 200 anos de ocupação dessas regiões mantêm estratégias produtivas que, obviamente, numa análise mais convencional, tem deficiências de geração de renda, obviamente, mas que produzem benefícios para a sociedade como um todo e sequer são reconhecidos por isso. Aonde estão os políticos? Aonde estão os donos dessa casa para discutir isso conosco? Isso não me parece questão menor. Então, eu diria, nós estamos abrindo mão de promovermos Beleza, 5 minutos eu encerro. De promovermos um processo de transformação que se constrói e que se consolida a partir daquilo que nos distingue, ou seja,
de fazermos, de promovermos um desenvolvimento com identidade, de incorporarmos esse traço, esta característica cultural a tudo que nós fizemos. E isso não significa que aqui não se possa cultivar grãos de verão. Isso significa que os modelos, formatos tecnológicos dos outros cultivos poderiam incorporar questões voltadas à redução do impacto. Nós poderíamos estabelecer como meta de que as unidades produtivas, independente do seu tamanho, deveriam ser acompanhadas e deveriam buscar manter índices de renovabilidade, para usar uma linguagem de Odum, ou seja, depender em pelo menos mais de 50% de recursos renováveis. Enquanto nós temos hoje os cultivos, as atividades econômicas feitas sobre o Pampa, que são aquelas que, quando comparadas com a conservação, são apontadas como o desejável, que usam por ordem de 60% ou 70% até 80% de recursos não renováveis. Ora, se nós aceitamos que existam recursos que não se renovam, é óbvio que esta curva tem formato de um sino, ou seja, nós vamos usar até um ponto onde esses recursos vão começar a diminuir. Como seria possível nós estabelecermos este paralelo entre uma curva de crescimento econômico que se é possível ad eternum com uma curva de recursos que tem a forma de um sino? Isso me parece, então, que as questões de 400.000 establecimientos rurales a prácticamente 220.000 establecimientos rurales. Perdimos 180.000 establecimientos rurales, el 36% prácticamente viniendo de la región pampeana, ¿sí? Es decir, una pérdida brutal de agricultores. Alguna vez planteábamos en reuniones de agricultores, la Federación Agraria Argentina en particular, los pequeños y medianos agricultores, que los gobiernos plantean el crecimiento ad infinitum de la producción, pasar de 100 millones a 160 millones de hectáreas, como hoy día es la escala planteada por el propio gobierno argentino. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué en lugar de 160 millones de producción de tal y cual, por qué no 1 millón de agricultores de vuelta en el campo, cuando tenemos 220.000 hoy? Y para volver a ocupar el campo se necesita una reforma. Y esto es una cuestión más que elemental. Y además de esa reforma, los que están comprando tierra en nuestra región, particularmente en la Argentina, no son los argentinos. Hay 17 millones de hectáreas vendidas a extranjeros, con una ocupación territorial sumamente importante, particularmente en áreas limítrofes. Hay una ocupación y una transferencia hoy día de la ocupación hacia regiones que antes prácticamente no servían para nada. Y hoy en día están siendo compradas por capital internacional. Y la culpa, digamos, no es... Uno se la agarra siempre con los gringos, en este caso no son los gringos solamente los que están comprando, sino que hay capitales italianos, europeos en general, japoneses, chinos y de todos lados. ¿Por qué? Porque, señores, si ustedes en este sistema capitalista que todos criticamos quieren invertir algo, compren tierra. Hasta la de las macetas, compren tierra. ¿Sí? Porque si seguimos apuntando al sistema capitalista en el que estamos, la tierra no tiene casi límite en su precio, porque es totalmente escasa. ¿Sí? Entonces yo creo que esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Si la agricultura y el trabajo se asocian, lamentablemente no, y esto es una decisión de política pública, es decir, o queremos tener más agricultores en nuestra región o no los queremos. Y después pensar un poco cuáles son las alternativas para esos agricultores y en qué contexto también, y cuáles son, digamos, los canales de darle viabilidad a esos agricultores, más allá de los modelos tecnológicos que podemos estar discutiendo. Pero de vuelta insisto, la economía ecológica es una fuerte crítica al sistema capitalista, porque entiende con mucha claridad, y lo ha demostrado en términos físicos, que quizás es una de las cuestiones más interesantes de ver, la complejidad y el agotamiento, no solo en términos de materiales, sino de energía que tiene el sistema actual. Y yo creo sinceramente o francamente que lo que nos está faltando es la altura suficiente para poner u oponer a un paradigma existente y fuertemente dominante, otro paradigma de similar cuantía. Bom, eu vou tentar responder a questão que o Leonardo colocou das pesquisas da FEE, né, sobre a questão da reforma agrária e agroecologia.
E, Leonardo, eu não vou fazer uma choradeira sobre perda de quadros e dificuldades internas que a gente tem, apesar de ser fato, mas não é uma justificativa. Tá? Por outro lado, eu rebateria a questão para a Emater. Por que a Emater não nos propõe alguma coisa? Porque a Fundação de Economia e Estatística trabalha sobre demandas. E as demandas vêm tanto do governo, da chefia do gabinete, como de outros órgãos, secretarias, que nos proponham. Claro que nós temos uma certa autonomia para propor projetos e fazer coisas, mas se isso vier de uma forma mais contundente, através de um acordo, um convênio técnico, isso vai ser mais facilmente levado em consideração. Então, eu acho que é uma questão que a gente pode discutir depois, tá? Porque sempre houve trabalho sobre isso, até mencionei o trabalho da Maria Benetti, um trabalho muito importante sobre a questão da propriedade de terras, o trabalho da Marinês Grando também sobre agroecologia. Temos vários pesquisadores lá, alguns já se aposentaram, outros continuam. Eu mesma já trabalhei um pouco também com essa questão, mas acho que nós temos que levar adiante. Nós temos múltiplas coisas, somos poucos, mas acho que temos que tentar abarcar isso daí. Então, acho que a gente pode conversar. Sobre a pergunta da Helena, né, a respeito... Bom, eu queria só pedir para o Daniel colocar de novo aquele mesmo slide que nós colocamos no começo, que é o único que era uma apresentação de 39 slides, mas evidentemente muita coisa repetiria o que o Walter já tinha colocado. Eu não queria me deter tanto naqueles aspectos técnicos. Mas essa questão de que a gente não possa pensar em preços ecologicamente corretos, mas sim em preços ecologicamente corrigidos. Quando a gente está falando preço, aí não é o preço de mercado, nós estamos falando em valores. E acho que tem que fazer tem que ter ideia dessa diferença. Tá? Quando a gente constrói um valor, e aí que vou pensar, falando mais do ponto de vista da economia ecológica, nós não vamos pegar simplesmente aquela equação, aquela fórmula que é dada pela economia ambiental de cunho neoclássico, essa sim pensa muito mais em termos de preço de mercado. Nós vamos tentar agregar outros elementos que vão ter em conta o seguinte: o valor de existência é muito difícil de ser calculado. Tá? Por isso que eu me referi, está relacionado com bens culturais, está relacionado com patrimônio cultural, está relacionado com questões de tradição, de história de populações. Tá? Existe um método chamado direto, que é o método de valoração contingente, que através de enquetes tenta captar da população, de uma certa população atingida, como ela valora aquilo, qual é, além do seu uso, né, cotidiano, como é que ela pensa aquilo, se ela pode atribuir um valor monetário. Por que essa importância de atribuir um valor monetário? Isso é, inclusive, colocado nas multas, né, nos processos do próprio Ministério Público. Geralmente se coloca o valor de existência também. Às vezes, de uma forma muito, talvez até rudimentar, porque se pega os valores de uso direto e se coloca lá, se multiplica por um determinado número, e bom, isso aí fica sendo o valor de existência. Então, as fórmulas ainda são um pouco, a maneira de calcular isso é um pouco tosca, vamos dizer, de certa maneira. Mas eu acho que, na medida que se incorpore essa questão dos conselhos, a possibilidade de consultas públicas, como começou a se fazer nos comitês de bacias hidrográficas, saber para o conjunto de pessoas que participam, né, do uso daquela bacia, como é que ela valora esse recurso hídrico, para que ela utiliza. Então, eu acho que nós podemos chegar mais perto. Mas, de qualquer forma, os valores de existência, eles têm essa característica de intangibilidade, de uso, do valor intrínseco da natureza. Sempre vai estar referido a uma questão de como os seres humanos veem. A gente não vai conseguir chegar, a não ser, talvez, aproximando um pouco mais da visão do que significa todo o conjunto de elementos da natureza para poder atribuir valor a isso. Tá? Então, no momento, dentro da economia, e dentro do que eu conheço, do que a gente tem estudado, eu acho que a economia ecológica tenta colocar um pouco mais esse peso, tá, do valor de existência dos bens culturais e outros. Não sei se responde agora, a gente... Bom, tinha ficado uma parte da resposta, né? Rapidamente, a questão da soja ou do que for, de qualquer atividade de escala, né,
ou atinente a esta lógica de produção industrial no âmbito da agricultura familiar, né, seja ela proveniente da reforma agrária ou não, eu vejo isso como um erro, um equívoco histórico de leitura dessas categorias sociais, de perder, de levantar a bandeira, de ocupar o espaço, enquanto retomar a sua relação com a sociedade e ocupar o espaço de agricultores que efetivamente produzem alimentos. Em dezembro nós tivemos aqui, patrocinado pelo PGDR da URGS, um evento que discutia com pessoas de várias partes do mundo o enorme desafio que significa, né, a se manter esta forte tendência de urbanização da população mundial, o que vai significar nos próximos anos em termos de estratégia desde a produção à logística, o abastecimento de grandes centros urbanos. Não só em quantidade, mas fundamentalmente em qualidade, porque hoje a alimentação se tornou um dos componentes, né, geradores de grandes distúrbios alimentares. Quer dizer, grande parte do mundo saiu da desnutrição para a malnutrição, ou seja, para a obesidade e para muitos outros problemas. Então, a agricultura familiar que deixa de produzir, como diz a Neus Monlor, uma pesquisadora lá da Catalunha que esteve aqui recentemente, comida de verdade, e não simplesmente commodity, produto indiferenciado que tem valor no mercado internacional e que tem a sua função na macroeconomia, deixa para lá. Agora, a agricultura familiar que abre mão de manter uma relação de proximidade, de confiança com a sociedade enquanto produtora de comida de verdade, ou seja, comida que promove saúde e paz social, eu acho um erro histórico. Quanto rapidamente à pergunta da Helena, na verdade isso é um trabalho de mais 10 anos, assim, para responder. Talvez a gente precisasse de mais uma hora, mas eu te diria assim, a experiência do Alto Camaquã foi mencionada aqui ontem pelo Eduardo Vélez como uma das estratégias que ele reconhecia naquele momento da sua fala como que leva ou que promove a conservação. É uma experiência que nasce a partir de uma concepção de crítica sobre as estratégias de desenvolvimento, né? Mesmo porque o que se conhece enquanto desenvolvimento não chegou a todas as partes, grande parte o discurso apenas chegou e não a prática. Então existem enormes, e dentro do Rio Grande do Sul, a Serra do Sudeste era o grande exemplo que nós tínhamos nesse momento, de regiões totalmente marginalizadas, ou seja, permaneceram à margem desse processo, desse modelo, pela simples incapacidade de incorporá-lo, na medida em que era baseado na intensificação tecnológica, na orientação crescente para o mercado, e nós estamos falando ali de restrições ambientais, de solos com afloramento de rocha, com componentes arbóreos muito grandes nos sistemas, com estrutura agrária de pequenas unidades produtivas, sem um processo de capitalização, ou seja, não houve possibilidade de incorporar o modelo Revolução Verde. Bom, essas regiões permaneceram à margem e nós fundamentamos ou criamos ou elaboramos uma hipótese de que, a partir da valorização e da mobilização daqueles recursos, né, o que os russos cunharam lá no início do século XX, dos privilégios do atraso, entre aspas, ou seja, aquelas regiões que tinham permanecido com modelos que se baseavam muito mais na fotossíntese, ou seja, muito mais nas relações com a natureza que com o mercado, a partir da otimização, da qualificação, da intensificação em conhecimento e não em capital, nós tínhamos condições de promover. E aí nós, ao longo desse tempo, nós trabalhamos fortemente em cima da valorização dos recursos naturais, a partir da valorização da experiência e do conhecimento das pessoas, em construir estratégias de uso mais conservacionista e, obviamente, que transformar um pouco a produção e fazer e se criar uma estratégia coletiva. Hoje existe uma marca territorial coletiva, que como estratégia de acesso ao mercado. Hoje esses produtores estão organizados em uma rede com em torno de 300 produtores, 20 associações, 8 municípios que se congregam em torno de uma associação regional e que está recentemente aí dando um passo adiante no sentido de resolver problemas de logística, né, na sua
acesso ao mercado, hoje está adquirindo aí 2 caminhões. Então, e eram regiões tidas como as mais pobres, ou seja, quando se começou a trabalhar, o que se dizia que eram regiões que tinham níveis de pobreza semelhantes ao sertão do Nordeste, né? Então, entendemos que foi demonstrado que a partir da valorização, da mobilização, da organização social, né, da mudança minimamente do estado de percepção que as pessoas têm sobre os seus recursos, é possível sim promover a transformação. Então, essa é um pouco da história do que é a experiência do Alto Camaquã. A nossa intenção era fazer mais uma rodada, mas devido ao adiantado aqui do horário, né? Não, mas era necessário, né? Diante das perguntas. Então, acho que nós vamos encerrar. Eu acho que aqui ficou uma série de provocações, né? Alguns comentários. Eu mesmo aqui tinha elaborado um que eu queria ir um pouco mais a fundo nessa perspectiva de lógica de desenvolvimento do capital e a perspectiva no quadro, digamos assim, do desenvolvimento internacional aí da fase mais rentista do capital, que também coloca uma série de contradições nessas questões aqui. Mas, enfim, não vai dar tempo, nós vamos ficar nisso, né? Então, eu passo a palavra para as considerações finais, rápidas, evidentemente, para que a gente possa depois fazer o intervalo e passar para a segunda etapa. Já que eu estou com o microfone, eu só, para encerrar, eu diria que nós precisamos fazer um esforço para além de quem não está aqui, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós todos que estamos aqui, eu não sei precisar quantos seríamos, mas talvez umas 300 ou 400 pessoas, estamos todos convencidos da importância que tem, né, e da possibilidade das estratégias, da necessidade de conservação. A questão que fica, e talvez seja uma questão que para mim não ficou clara desse seminário, o que vai sair disso como produto? O que efetivamente vai ficar nesta casa, inclusive que nos abriga, que orientações, que resultados, né, fica para a Assembleia Legislativa, que questões vão ser indicadas para os produtores de conhecimento, para os fazedores de política. Eu creio que nós devemos, pelo menos, assumir o compromisso de sair daqui, né, com uma clareza, me parece, bastante maior das múltiplas dimensões desse processo e da importância de que ele seja efetivamente um processo de multi-atores, né? Na verdade, não é o Estado, não é as políticas, não é a economia, não é a pesquisa, não é a extensão, não é nenhum setor exclusivamente que vai promover a transformação. A transformação, inclusive, não se importa, ela se constrói. E se constrói como? Ela tem que ser construída na base. Portanto, eu creio que a gente sai daqui, cada um com a responsabilidade de levar adiante no seu âmbito de atuação um pouco, né, dessas concepções para a gente reverter esse quadro. No mais, agradeço imensamente a oportunidade, né, e mais uma vez exalto a coragem de quem me convidou. Muito obrigado. Doutor Walter. Bueno, un par de comentarios más que salen justamente de las reflexiones estas últimas que planteó el profesor. Es decir, una de las cosas que me parece prioritarias para mí, particularmente para el bioma Pampa o la región pampeana en particular, hablando más del caso argentino, es para qué producimos. La otra es para quién producimos, más allá del por qué. Y ahí hay varias cuestiones que tenemos una enorme responsabilidad, particularmente quienes somos agrónomos o más vinculados con la producción de lo que otra vez o antes era la producción de alimentos, es justamente pretender o tratar de hacer volver a nuestras regiones a ser productoras de alimentos, en primera instancia. En segunda instancia, apuntar primeramente a los mercados locales, a los mercados regionales, a tratar de enfrentar los problemas de hambre, desnutrición y pobreza que tienen nuestras regiones o regiones vinculadas. Para sostener de alguna manera ambientalmente a la Pampa se está sacrificando al Chaco y al Espinal.
Entonces, perdemos no una ecorregión y algunos pajaritos, bichitos o cosas, animales que pueden ser más o menos importantes, y no se me enojen los biólogos, pero perdemos un espacio cultural y social sumamente relevante, perdemos gente. Nosotros estamos exportando o generando migrantes internos de manera brutal, de distintas regiones hacia otras, y que no son personas exitosas, sino que las convertimos en parias, les quebramos su cultura, las transformamos de una vez y para siempre. Pueblos originarios y pueblos campesinos que se están viendo obligados a desplazarse hacia otros lugares justamente por la enorme presión de la agricultura industrial por encima de la agricultura familiar. Entonces creo que el desafío importante es tratar de sostener, crear, generar instrumentos para hacer crecer de vuelta esa agricultura familiar que ponga a la gente en el campo. Pero no se puede tener a la gente en el campo como en el siglo XVIII, XIX. Hay que tener a la gente en el campo y a los muchachos, a los jóvenes en el campo con escuelas, con universidades, con servicios, con prestaciones. Si ustedes le hubieran dicho a mi suegra que volviera al campo después de todas las penurias que pasó, ella o su esposo o sus padres, y que terminaron siendo agricultores sin tierra, la vieja hubiera dicho, no, yo así no vuelvo. Yo así no puedo volver a condiciones prácticamente inhumanas para vivir. Ahí está la enorme responsabilidad que no es del mercado y que no les va a resolver el mercado. Por eso digo, si están pensando en un sistema capitalista en el marco de esto, o las alternativas de si ajusto un producto orgánico, lo que fuera, para colocarlo en un mercado porque los europeos pagan más. ¿Y qué pasa con los pibes que se les mueren de hambre a los agricultores orgánicos que producen en esta zona? ¿Para qué producen carne orgánica para un europeo alemán cuando la gente se les muere por desnutrición acá? Pensemos un poco más y evitemos la hipocresía de buscar alternativas dentro del mercado en contra del mercado. Entonces yo creo que ahí están los enormes desafíos que tenemos en la región, una de las regiones, como marqué, de alta presión internacional hoy en día. Es decir, o buscamos alternativa o esto desaparece. Es así de claro, o por lo menos desaparece en los términos en que nosotros lo conocemos. Yo creo que ahí está el enorme desafío que tiene la región, que tiene el bioma, enfrentar la pobreza, el hambre, la desnutrición, generar inclusión social. Ahí estoy viendo esa importante destaque del gobierno de Río Grande, que acompaño, por supuesto, en su idea y que me encantaría que también nosotros lo tuviéramos. Sin gente no se hace nada. Entonces creo que el principal desafío que tenemos es incluir a la gente dentro de un sistema productivo rural sustentable, no solo pensado en la coyuntura, sino para las próximas generaciones. Gracias. Doutora Klitschenfer. Bom, não vou repetir o que os colegas já colocaram, concordo com tudo que foi dito aqui. Eu simplesmente quero reforçar a importância desse evento, inclusive dessa vinculação com os colegas do Uruguai e da Argentina. Eu acho que pensar o bioma isoladamente aqui dentro do Brasil é impossível, nós temos que pensar em termos regionais. Então, eu acho que essa questão, inclusive, levada adiante através da Aliança de Pastiçal e os projetos que estão sendo elaborados, são de fundamental importância. Eu acho que pensar junto, porque os problemas são similares. E acho que a gente não tem que ser exatamente uma visão dos vários atores sociais envolvidos, mas, de certa forma, também ainda o papel importante, eu acho, do conhecimento, da técnica e de todo mundo que está fazendo pesquisa sobre a área. Eu acho que é a contribuição que a gente pode dar, pelo menos as pessoas que estão aqui nessa sala. E pensar dentro desse marco, do que diz o Walter, de como a gente vai além do sistema em que nós estamos inseridos e desse contexto global que nos coloca ainda como secundários, periféricos, dessa visão que nós conversamos. É isso. Antes de fazer o agradecimento final aos nossos painelistas, quero só responder uma questão que o Marcos colocava, que, claro, é uma grande preocupação o que fica do seminário, qual é as tarefas. E dentro disso nós, da SEMA, da Fundação Zoobotânica e da FEPAM, enfim, o conjunto do sistema dos órgãos ambientais do Estado,
A gente, ao fazer seminário, sabíamos que é uma provocação, até para que a gente busque elementos para a ação. Embora já foi dito aqui, é um debate que não cabe só ao Estado, no ponto de vista de ente público, à sociedade, eu acho que isso é importante. Mas ao Estado, ontem, conversava com o secretário, e provavelmente deverá acontecer agora, antes do final do seminário, uma reunião dessas 3 entidades junto com os representantes dos países que fazem parte aqui do Mercosul, para que a gente tire um encaminhamento concreto de responsabilização, enfim, de encaminhamentos, exatamente para nortear passos seguintes dessa temática, porque a ideia não é ficar apenas no seminário que tenha consequências concretas, e a partir do secretário Neio deverá acontecer isso agora nos intervalos, aí, para que no final a gente possa ter um encaminhamento mais concreto e decisivo. Então, dito isso, quero agradecer a brilhante contribuição dos nossos 3 painelistas, né? Dr. Walter, Dr. Marcos e doutora Síltia, e dizer que acho que nós cumprimos essa etapa e vamos fazer um intervalo agora breve, porque nós teremos a sequência logo em seguida. Muito obrigado.